E aí, quarto ano, beleza? Quarto ano, a gente está aqui para nossa terceira parte da aula de história de hoje. Nessa terceira parte da aula de história de hoje, eu quero que vocês abram a apostila na página 109, que a gente vai ler o textinho intitulado Os Tupi-Guarani. Primeiro, os Tupi-Guarani. Há cerca de 1.500 anos, a extensa região entre os atuais estados de São Paulo e Rio Grande do Norte estavam ocupadas por povos que tinham hábitos semelhantes e falavam línguas parecidas. Por sua semelhança, esses grupos foram chamados de Tupi-Guarani, certo? Então, entre os atuais estados de São Paulo e entre os atuais estados, né, de São Paulo e Rio Grande do Norte, essa extensa faixa litorânea, ela era ocupada por povos que eles tinham hábitos comuns e falavam uma língua parecida. Esses povos eram chamados de Tupi-Guarani, beleza? Se vocês olharem na página 109, vocês vão ver, né, que toda essa que está marcado de laranja é onde eles estavam ocupando, ok? Além do mais, os tupis-guaranis tinham grande domínio da navegação pelos rios. Com as canoas, movimentavam-se pelo curso das águas e acessavam diversas partes do Brasil. Então, olha que interessante, eles já construíam canoas, né, construíam barcos. Então, com essas construções que eles faziam, eles conseguiam acessar diferentes locais, né, do Brasil. Então, olha que interessante isso, né? Página 110, para a gente continuar. Na página 110 diz o seguinte: os estudos dos vestígios da época. Então, olha só, os estudos dos vestígios da época. Quer dizer, então, que historiadores encontraram vestígios históricos nos sítios arqueológicos que vai possibilitar que a gente saiba isso. Então, olha que interessante. Então, o estudo dos vestígios da época mostra também que, por volta do século XV, esses grupos organizavam suas aldeias em formato circular e suas casas, chamadas de oca, eram feitas com madeira e palha. Então, olha só, a gente aprende que os indígenas, né, que os índios, eles organizavam-se em aldeias, e essas aldeias elas tinham um formato circular, né, eles organizavam em círculo a sua aldeia. E as suas casas eram chamadas de oca. Essa oca ela era construída com madeira e palha. Então, os tupis, né, os povos tupis-guaranis que a gente está se referindo aqui, a gente está falando dos povos indígenas. Então, olha só que interessante. Além do mais, em todas as ocas havia um chefe de guerra que devia ser respeitado por toda a aldeia. Então, em todas as ocas, né, tinha um chefe de guerra, geralmente era o mais forte, era um homem, era o mais forte, e ele tinha que ser respeitado pelaquela aldeia toda, ok? Então, a gente viu, né, que através dos vestígios históricos encontrados por historiadores, por arqueólogos, nos possibilitou saber que esses povos, que os Tupi-Guarani, eles viviam, né, em aldeias em formato circular, e dentro dessas aldeias, as suas casas se chamavam ocas. Ocas que eram construídas com madeira e palha. Então, olha que interessante isso, né? Além do mais, os tupis-guaranis abriram uma série de caminhos até o litoral. Então, eles conheciam muito o território brasileiro, né? Não é como a gente hoje a gente tem, né, algumas áreas verdes e tal, mas naquela época não tinha construção nenhuma, a não ser, né, a moradia dos indígenas, que ainda era feita de produtos naturais. Então, naquela época que a maioria, que o Brasil como um todo era mato, né, era vegetação, eles conheciam vários caminhos que levavam até o litoral brasileiro. Eles permaneciam em um mesmo lugar enquanto a terra oferecesse condições para sua sobrevivência. Quando os recursos se esgotavam, eles se mudavam para outro local e reiniciavam o processo. Então, os tupis-guaranis, eles ficavam em um determinado local enquanto a terra oferecesse condições de sobrevivência para eles. Ou seja, eles ficavam em um determinado local enquanto a terra tivesse fértil para que eles pudessem plantar. Quando não tivesse mais fértil essa terra, eles se mudavam para outro local onde eles começavam, né, a sua aldeia e as suas plantações tudo de novo, tá?
Então, eles eram semi-sedentários, né? Eles ficavam em um determinado período por uma determinada época, até a terra não oferecer mais condições para eles. Depois, quando não tinha mais jeito de plantar naquela terra, eles se mudavam para outro local. Tá bom, pessoal? Então é isso. Essa foi a aula sobre os tupis guaranis. Espero que vocês tenham entendido, tá? E para a gente fazer as atividades que eu vou estar explicando agora no quarto vídeo e o último, né, da aula de hoje. Beleza, pessoal? Vejo vocês daqui a pouquinho. Até mais!